Você não sabe dizer se inteligência artificial é ajuda ou ameaça? Talvez possa ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, neste vídeo, eu quero falar sobre isso com você. Pare, respire e vamos conversar. A IA, como nós chamamos a inteligência artificial, a IA, ela já existe, é um fato. Ela melhora cada vez mais e melhora cada vez mais rápido. Neste vídeo, quero te mostrar rapidamente a velocidade de evolução da IA e também a opinião de algumas pessoas bem conhecidas que temem a IA e quais os seus principais argumentos. Mas vou trazer também uma pergunta muito diferente. Será que a IA é um problema maior do que a mente que nós já temos? E o final deste vídeo pode te surpreender. Mas eu quero começar lá de trás, antes de toda a sensação contemporânea sobre a IA. Lá em 2016. Em 2016, no seu ótimo livro Obrigado pelo Atraso, conheça esse livro, leia esse livro, tá? Nesse livro, Thomas Friedman citava uma coisa que é chamada de curva de Eric Teller. Nessa curva, aparece um gráfico onde você vê, no decorrer do tempo, a capacidade humana de adaptação a novas tecnologias, que vai crescendo em progressão aritmética. E você vê que a velocidade de novas tecnologias cresce de forma exponencial. E ele mostrava que naquela época nós já estávamos numa situação que já não tínhamos mais capacidade, talvez, de acompanhar a chegada de novas tecnologias. E nesse tempo, olha, nem se falava muito em IA. Mas com a chegada firme da IA mesmo, quando ela chegou para valer, tudo isso tomou uma nova velocidade. O crescimento da IA é exponencial. De 1950 a 2000, o crescimento da capacidade de uso de dados pela inteligência artificial aumentava, mas era devagar, cerca de 1,3 vezes por ano. De 2010 a 2025, principalmente a partir de 2017, começa a aumentar mais ou menos 2,3 vezes por ano. Por isso que esse gráfico ele dá esse salto para cima, num crescimento exponencial. Sim, a IA cresce e cada vez mais aumenta a sua velocidade de crescimento. E tem algumas pessoas que acham que poderíamos chegar até numa coisa chamada de singularidade, que seria, teoricamente, um ponto a partir do qual a evolução da IA ela começa a acontecer de forma tão rápida que a nossa capacidade de prever, ou mesmo de acompanhar, fica impossível. E aí, nós não seríamos mais motoristas nesse mundo, nós viraríamos passageiros. E olha, já tem vários nomes famosos que nos assustam um pouco quando falam sobre IA. Elon Musk, um empresário conhecidíssimo de tecnologia, ele diz que existe um risco existencial para a espécie humana se a IA escapar do nosso controle. Diz que a IA pode crescer mais rápido do que a nossa capacidade de criar instrumentos de controle, normas éticas, políticas regulatórias. E isso poderia criar um sistema autônomo perigoso, buscando metas que não coincidiriam com os valores humanos. E fariam isso com muita competência. Nick Bostrom, um filósofo sueco, fala de uma superinteligência descontrolada. Diz que a IA ela não é má por natureza, mas está se tornando tão competente que pode começar a achar que precisa de mais poder, de mais recursos, de mais autonomia e começar a buscar isso de uma maneira autônoma. E aí ela viraria uma ameaça. E é por isso que ele fala que o avanço tecnológico deveria urgentemente ser acompanhado de discussões éticas. Yuval Harari, o autor do famoso best-seller Sapiens, diz que sempre tememos invasões de aliens. A gente ficava assistindo filmes, invasões de aliens vindos do espaço, mas ele diz que os aliens agora estão vindo dos nossos próprios laboratórios de computação. E ele fala que isso ameaça as bases da cultura, da política, da psicologia humanas.
porque isso pode acabar com a nossa noção de realidade, porque hoje nós podemos ter vozes, personagens, narrativas, tudo falso. E assim, segundo Yuval Harari, nós estaríamos no que ele chama de fim da história humana, ou fim da história feita por humanos, mudando historicamente o que acontece no planeta. E eu gravo esse vídeo, em fevereiro de 2026. E para completar, quando eu gravo este vídeo, eu tenho a notícia de uma nova rede social, mas onde apenas IAs podem interagir. É a rede Moltbook. Você pode entrar como pessoa, mas você só pode observar. Só quem interage ali são as IAs entre si. E até ontem ou anteontem, quando eu gravei esse vídeo, já tinha 1,5 milhão de bots já inscritos, interagindo entre si. É incrível, né? Seria que isso é um indício ainda mais forte de que uma nova era impensável, imprevisível está começando? Será? Bom, é difícil dizer. Mas aqui eu quero trazer uma reflexão. Primeiro, um pouco assustadora, mas depois com algum otimismo. Será que a IA é pior do que todas as mazelas humanas que já existem? Será que a IA é pior do que guerras, genocídios, violência humana, fome, miserabilidade, corrupção, escravidão, ganância cega? E é aqui que eu chego no ponto principal deste vídeo. Nós falamos em vigiar a IA, em observar atentamente a IA. Mas será que nós observamos atentamente a nossa própria mente? Quem observa equilibradamente o seu furacão mental? Porque a nossa mente é uma usina atômica de produção de pensamentos, que nos levam igual um papel na ventania. Estamos ali tomados, sequestrados pelos ventos mentais. Sinceramente, quantas pessoas você conhece que conseguem equilibradamente olhar para dentro de si e cultivar uma presença serena? Quantas pessoas você conhece? Pois é, somos quase todos agitados, desatentos, ansiosos, acelerados, com muito pouca consciência do momento presente e vivendo quase que o tempo inteiro no piloto automático. E se nós falarmos que consciência é conhecer a si mesmo e estar presente no agora, poderíamos dizer que vivemos quase todo mundo num estado de inconsciência. E como diz Eckhart Tolle, a inconsciência é a fonte de todo o sofrimento humano. Então, se somos tão inconscientes e permitimos com essa inconsciência tantas mazelas humanas, seria a IA a maior ameaça de todas? Ou seria a nossa própria mente, desgovernada, livre de observação e regulação, que produz as maiores barbaridades neste planeta? É claro que a gente precisa ter cuidado com o eventual crescimento desmedido e eticamente desregulado das IAs. Mas quem sabe as IAs chegaram com um propósito maior ainda não percebido. Quem sabe elas chegaram para nos mostrar que pensar automaticamente não é o atributo que nos faz plenamente humanos, mas sim o nosso potencial de ir além do pensamento, além da linearidade cognitiva, repousando em um espaço onde nós não seríamos acompanhados pela IA. Porque estaríamos acompanhados da nossa própria essência. E se a IA chegou para que sejamos forçados a descobrir isso, seja muito bem-vinda. Então, pensa nisso, antes de criticar tanto a inteligência artificial. E manda este vídeo para quem você achar que pode ser interessante. Olha, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, porque isso faz com que esse vídeo seja distribuído. Então me ajude a distribuir esse conteúdo tão importante para o equilíbrio de um mundo que está meio que doente pela inconsciência. Obrigada, bom demais falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.